Você já se perguntou por que o Real Madrid é tão gigante no futebol mundial? E se eu te dissesse que parte dessa glória pode ter vindo de uma relação muito próxima com um dos regimes mais autoritários da Europa? Pois é, o que muita gente nunca contou é que o Real Madrid pode ter sido um dos grandes beneficiados durante a ditadura franquista na Europa. E o que você vai ver agora vai mudar completamente a forma que você enxerga o maior clube do mundo. Para entender tudo isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A Espanha estava mergulhada numa guerra interna que dividiu o país em dois lados. De um lado, os republicanos, de outro lado, os nacionalistas. E quem venceu essa disputa foi o general Francisco Franco, que assumiu o poder e governou como ditador por décadas. Durante esse período, o futebol se transformou em uma das ferramentas mais poderosas para manipular a opinião pública. E o Real Madrid, por estar no coração da capital, virou uma peça estratégica nesse tabuleiro. Antes do regime, o Real Madrid já era um clube forte, mas longe de ser dominante. O Barcelona, por exemplo, era símbolo de resistência catalã e tinha uma torcida apaixonada. Só que, quando Franco tomou o controle do país, a relação entre futebol e poder ficou mais forte. E é aí que começa a ascensão meteórica do Real Madrid, não só dentro de campo, mas também nos bastidores. Durante os anos 50 e 60, o Real Madrid viveu sua era de ouro. Foram 5 títulos consecutivos da Liga dos Campeões, algo que até hoje jamais foi repetido. Mas o que poucos mencionam é que o clube teve acesso facilitado a recursos, incentivos e até favores políticos. Um exemplo clássico é a construção do Santiago Bernabéu, que teve apoio direto do regime para sair do papel em plena crise econômica do país. Outro ponto polêmico é a transferência de jogadores. Reza a lenda que Alfredo Di Stéfano estava acertado com o Barcelona, mas o impasse envolvendo o governo e a federação acabou levando o craque argentino direto para o Real Madrid. Coincidência? Muitos historiadores esportivos garantem que não. Essa jogada mudou o rumo do futebol espanhol e impulsionou o Real Madrid ao estrelato internacional, algo que beneficiava diretamente a imagem do regime diante do mundo. Franco sabia usar o futebol como propaganda. Mostrar o Real Madrid vencendo os melhores times da Europa era mostrar uma Espanha forte, moderna e vitoriosa, ainda que isso não refletisse a dura realidade da população. O clube virou uma espécie de vitrine do regime e, embora nunca tenha se declarado oficialmente como aliado do governo, a proximidade entre as duas instituições é inegável. Só que nem tudo foram flores. Essa aliança não era vista com bons olhos fora de Madrid. Em muitos estádios, o Real era hostilizado como time do regime, e essa imagem perdurou por décadas. O clássico contra o Barcelona, por exemplo, deixou de ser apenas um jogo e virou um embate político, cultural e ideológico. O El Clássico se transformou em uma batalha entre o poder central e a resistência catalã. Com a morte de Franco em 1975 e o fim da ditadura, muita coisa mudou. A relação do futebol com o Estado se transformou. O país passou a respirar democracia e os clubes voltaram a ter mais autonomia. Mas o legado daquele período ainda reverbera. Muitos títulos, conquistas e até ídolos do Real Madrid estão de alguma forma ligados àquela época. Hoje, o Real Madrid se apresenta como um clube global, moderno e democrático. Mas há quem diga que parte do seu império foi construído com tijolos do passado que ainda incomodam. Isso não diminui o talento dos jogadores, nem apaga seus feitos, mas coloca em perspectiva como a história fora dos gramados também influenciou o que vimos dentro de campo. É importante lembrar que o clube não criou o regime, nem escolheu viver naquela época, mas ao estar no lugar certo, na hora certa, com as conexões certas, acabou surfando numa onda que moldou o seu destino. O futebol é apaixonante, mas também é político, e o Real Madrid é o maior exemplo disso. Muita gente vai defender que tudo foi mérito esportivo, e com razão. O clube teve gênios da bola, treinadores visionários e uma estrutura acima da média, mas ignorar os bastidores é fingir que o jogo se limita só ao campo, e a verdade é que na Espanha de Franco, tudo era calculado, inclusive o sucesso esportivo. O tempo passou, os títulos se multiplicaram e o Real Madrid se consolidou como o maior campeão da Europa. Mas aquela sombra do passado continua rondando. Não dá para mudar a história, mas dá para entendê-la. E é exatamente isso que torna o futebol tão fascinante. Cada vitória tem uma origem, e às vezes ela começa bem longe das 4 linhas. E aí, depois de tudo isso, dá pra dizer que o Real Madrid seria tão gigante sem a ajuda do regime? Ou foi só apenas uma coincidência histórica? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe esse vídeo com aquele amigo madridista e não esquece de se inscrever no canal